Olá, você já ouviu falar em patrimônio imaterial? São práticas e expressões ligadas à cultura do carioca. Vamos falar de temas como capoeira e culinária. O Câmara Rio Reportagem Especial começa agora. Nós, cariocas, puxamos muito no S. 3, mesmo. Espetacular, churrasco. Shake carioca, no momento eu conto as notas de rolé no RJ com malote pra gastar comprando tudo da vitrine. Não importa em que parte do país você esteja, o inconfundível sotaque carioca abusa do S e do R. E a origem tem a ver com a história. Afinal, como capital do país, o Rio de Janeiro abrigou a família real. E foi deles que assimilamos esse S, que pode ser confundido com o som de X, e que aqui ganhou aquele chiado característico que se prolonga mais do que em outras regiões do país. Era um processo que já tinha sido totalmente implementado em Portugal no final do século XVII. Então, quando a corte portuguesa chega aqui ao Brasil, foram 25 mil pessoas que desembarcaram aqui no Brasil, 15 mil da corte portuguesa. Então, os 50 mil habitantes do Rio de Janeiro entenderam aquela característica como uma característica de prestígio, e isso deve ter levado as pessoas a adotarem essa marca, essa característica. Mas é claro que isso tudo, são hipóteses e que carecem ainda de documentação, de algo, mas são hipóteses plausíveis de acontecer. 3, 6, 10. Geralmente, quando eu vou para outros estados, eles sempre identificam carioca quando eu geralmente falo, que eu costumo falar muito mesmo. É mesmo? É assim mesmo? Aí eles falam que eu sou carioca exatamente por isso. Já o R também tem a ver com a corte portuguesa. Naquela época, era moda imitar os franceses, que sempre carregavam no R. A corte, enxergando o traço chique, do falar francês, Paris, Louvre e por aí vai, teriam adotado esse R mais posterior e, por conseguinte, quando vieram para o Brasil também, aqui passou a se adotar isso como uma característica de prestígio. A gente não tem muita documentação sobre isso, mas são hipóteses e que são hipóteses válidas, talvez as mais disseminadas. De tão badalado, o sotaque carioca foi eleito o oficial do Brasil. Mais do que fatos históricos, existem questões sociais, diferenças da cidade, estratos socioeconômicos e de escolaridade, que determinam as diferentes sonoridades da fala. Dentro dessa configuração do dialeto carioca, a gente encontra também outros sotaques dentro desse sotaque carioca, que são atravessados por essas outras questões. Mas você sabe o que é um patrimônio imaterial? De acordo com a definição da Unesco, patrimônio cultural imaterial são as práticas, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. O patrimônio material está inserido na cultura brasileira. Ele representa, por exemplo, o carnaval de rua. Neste sentido, é possível citar 2 blocos famosos que atraem multidões de cariocas e turistas. O primeiro deles é a tradicional Banda de Ipanema. Ela foi fundada em 1964 com o objetivo de usar irreverência para protestar contra as limitações impostas pela ditadura. Ela permanece como um dos principais blocos da cidade, levando alegria pelas ruas do bairro, eternizado por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Outro representante do carnaval carioca que se transformou em patrimônio imaterial é o Cacique de Ramos. Jovens carnavalescos se reuniram em 61 e 2 anos depois desfilaram pela primeira vez. O sucesso foi imediato. Já imaginou
as escolas de samba do grupo principal do Rio de Janeiro, o bloco se tornou o bloco mais tradicional e que mais ganhou o prêmio. Quebramos um protocolo no Teatro Municipal do concurso. Eu que comecei com roda de samba em bloco, como era feito na casa dos grandes nomes de outrora. Em seus mais de 60 anos de histórias, o Cacique de Ramos foi o celeiro de vários bambas do samba, como Fundo de Quintal, Arlindo Cruz e Bete Carvalho. Nós iremos achar bom um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o som tem que continuar. Por que eles começaram a vir aqui? Que não tinha lugar nenhum que fizesse isso. O samba autêntico é o samba brasileiro. E eu via na cara desses caras que foram eles que começaram. E eu botei dentro do Cacique. Olha, depois que eu fiz isso, eu tenho que agradecer a Deus e a eles. Eu fiz algo em homenagem a eles. E eles me deram uma condição de vida que só Deus e eles podem avaliar. Me tornei notório, por isso que eu estou fazendo um filme, documentário, uma série de coisas. Os maiores nomes que você está vendo, ninguém tem no samba essa história, ninguém. Todo mundo cantando agora, como é nome paixão e demora, a alegria partiu, foi embora, não sei sem teu amor, sozinho, por tua minha dor. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Mas quando se pensa em música, não é apenas o universo do samba que foi contemplado como patrimônio imaterial. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor. Um dos eventos mais populares de todo mundo conseguiu esse título em 2022. O Rock in Rio, ele gera empregos, é importante para a economia, para o turismo da nossa cidade e leva cada vez mais o nome do Rio de Janeiro para o nosso Brasil e nosso mundo. Então, patrimônio imaterial é um reconhecimento ao Rock in Rio, um evento que nós, cariocas, temos e temos que ter ainda mais muito orgulho, que é muito importante para o nosso Rio de Janeiro. O Rock in Rio foi realizado pela primeira vez em 1985. Out on the morning and I wrote down the song. Em um terreno em Jacarepaguá, participaram nomes como James Taylor e Queen. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now desert me. Além das principais bandas brasileiras da época. Meu amor, do sky, estou a dois passos. Desde então, já foram realizadas 20 edições, incluindo 11 na Europa e uma nos Estados Unidos. A versão brasileira está confirmada para setembro deste ano. Ainda sobre música, é considerado patrimônio imaterial a obra de Pixinguinha.
Beco das Garrafas, em Copacabana, foi o espaço que fortaleceu o surgimento da bossa nova, que, por sinal, também é patrimônio. No próximo bloco você vai ver: a capoeira é um patrimônio imaterial da cidade. O patrimônio cultural está ligado ao cotidiano da cidade. Tem o saboroso bolinho de feijoada e o futebol. O Templo do Futebol, o Maracanã, foi construído para o Brasil sediar a Copa do Mundo de 1950. As obras começaram 2 anos antes. A lembrança da Copa não é boa. A seleção foi derrotada pelos uruguaios e perdeu o campeonato mundial. Mas o estádio permaneceu e foi se adaptando com o passar dos anos. Foi ali, por exemplo, que o Pelé fez o 1000º gol da carreira. Caminhou Pelé, apontou. Pelo Maracanã passaram grandes jogadores como Gerson, Zico, Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Para o espetáculo ficar completo, além dos jogadores e, claro, dos gols, o ingrediente especial dessa receita é formado pelas torcidas organizadas e todas elas foram declaradas Patrimônio Cultural Carioca. Uma das manifestações da cultura popular praticada tanto em espaços privados como em áreas públicas, apresentada em várias modalidades, a capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Carioca para inscrição no Registro de Bens e Imateriais do município do Rio de Janeiro. Praticada desde a época do Brasil Colônia, a capoeira é ligada às raízes do nosso país. Reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, no passado discriminada, hoje sinônimo de força e resistência. A capoeira chegou a ser crime a prática da capoeira e alguns capoeiristas chegaram a ser presos e perseguidos pelas autoridades da época. Então, corrigindo esse erro do passado, no plenário do Palácio Pedro Ernesto, exaltamos essa grande arte, filosofia de vida e esporte, que é a capoeira genuinamente brasileira, que representa a nossa cidade, o nosso país, no mundo inteiro. Hoje a capoeira está inserida no contexto social da nossa cidade. O reconhecimento é o primeiro passo para novas conquistas. A capoeira ela precisa dessas ações afirmativas. É um esporte que leva a cultura brasileira para o mundo. Então todo o reconhecimento que a gente consegue para a capoeira, o movimento está participando e está brigando por isso. Em outros estados a gente já tem algumas coisas parecidas, tá? Tem dia municipal de capoeira em algumas cidades, tem alguns reconhecimentos. E a gente briga para que todo lugar tenha o seu reconhecimento. Da cultura para a comida popular, a mesa do carioca é recheada de surpresas. São tantos pedidos desta iguaria da gastronomia que o estoque sempre precisa ser reforçado. O preparo do bolinho de feijoada não poderia ser de outro jeito, rápido e prático. Afinal, ele virou o queridinho das mesas dos bares. Esta família de São Paulo se despediu do Rio com um brinde e, é claro, com um bolinho de feijoada. Foi show, eu achei muito legal, uma sacada interessante. É uma feijoadinha, é um bolinho que traduz uma feijoada inteira, né? Nada melhor do que um bar da Lapa com um bolinho tradicional. Ele já superou a fama dos outros bolinhos. Os de bacalhau, camarão e aipim já não são mais os líderes da famosa comida de boteco. Aqui, em um fim de semana, são vendidos por dia 80 unidades. Eu acho que é uma revolução nesse termo de petiscos, restaurantes. Você vai em vários restaurantes, tem bolinho de feijoada, né? Muito aceito, né? Os bolinhos de feijoada são conhecidos em outros estados, mas os vendidos nos bares do Rio
deixam a saudade de um paladar regional. Aqui, ele é feito seguindo a tradição das feijoadas mais completas. Esses amigos de Santa Catarina, que estão no Rio a turismo, aprovaram a mistura inusitada, criada há quase uma década. Uma herança cultural que teve agora um saboroso reconhecimento. Tem um sabor muito incrível, lembra 100% a feijoada, e o diferencial dele, que é o recheio, muito atrativo, muito saboroso mesmo. Muitas vezes aqui no Rio a gente já percebeu, né, que a feijoada é o prato típico do Rio de Janeiro. Em vários lugares que a gente foi, ele é o prato-chefe. E realmente o bolinho é muito gostoso, sabor incrível. A gastronomia manifesta a arte, a tradição, a cultura de um povo. E com bolinho de feijoada não poderia ser diferente. Está diretamente ligado à sua identidade. Foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial no município do Rio de Janeiro. O vereador Raimon, autor do projeto de lei e presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, afirmou que neste momento de instabilidade alimentar da população, esta pode ser uma opção nutritiva de receita caseira. Essa é uma produção cultural, é a cultura carioca. E nesse tempo, de modo particular, em que a fome tem, de certa forma, acampado no Brasil, nós temos aí uma iguaria carioca que pode ser feita, claro, nos bares, pode ser feita, mas também pode ser feita nas casas. Então, viva a luta da culinária carioca, viva o bolinho de feijoada, agora bem imaterial, tombado na cidade do Rio de Janeiro. A receita foi criada pela chefe Kátia Barbosa, graças às memórias afetivas da família dela. Ela viu o pai nordestino amassar um punhado de feijão com farinha e arroz para fazer um bolinho. Foi baseada nesta lembrança que ela criou o bolinho de feijoada. O patrimônio imaterial está no dia a dia do carioca. A obra do escritor Machado de Assis está protegida como patrimônio imaterial. E é com uma frase célebre do bruxo de Cosme Velho que a gente encerra esse programa. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Te vejo no próximo programa.